E olha só, Hugo Motta grava vídeo em resposta a Lula, um vídeo desaforado. Parece que agora ele mudou de lado, uma grande reviravolta, e o Lula não gostou deste vídeo que nós vamos mostrar aqui, que o Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados, mandou ali para o Lula. Olha só, pessoal, depois da Avenida Paulista ali com o Bolsonaro, parece que o Hugo Motta não gostou de ter sido vaiado lá na Avenida Paulista e mudou o seu discurso. Vocês vão ver aqui agora, nós vamos mostrar tudo isso. E ainda, pessoal, a Folha de São Paulo, um jornal esquerdista, comunista, que apoia o sistema, desceu o porrete no ministro do Supremo, fez uma matéria completa descendo o porrete. Nós vamos mostrar tudo isso aqui. Será que eles mudaram de ideia? Estão vendo que estão do lado errado? Nós vamos mostrar tudo isso aqui agora. Antes disso, dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal. Se você não está inscrito, está perdendo tempo. Se inscreva aqui agora. Vejam só, pessoal, Hugo Motta, será que ele mudou de lado? Será que ele agora está do lado do povo mesmo? Fez um vídeo, mandou pro Lula e tá dando o que falar esse vídeo. Confira aí com o deputado Gustavo Gayer, vai mostrar isso tudo para nós. A guerra está oficialmente declarada. Lula, que fala tanto em paz, viaja pelo mundo falando que o mundo precisa de paz para não ter guerra, menos armas e mais livros, acaba de declarar guerra, só que não contra outro país. Lula declarou guerra contra os representantes eleitos do próprio país do qual ele é presidente. Isso mesmo, guerra no Congresso. Como Lula não conseguiu aprovar mais impostos contra o povo brasileiro, como o Congresso impediu que o decreto do Lula seguisse adiante do IOF e qualquer outra medida de mais impostos também serão barradas no Congresso, Lula vai acionar e já acionou o seu escritório despachante, que é o STF. Declarou guerra aberta ao Congresso agora, tá? E não só isso. Depois de falar que vai entrar no STF para considerar inconstitucional a medida de derrubar o seu decreto para aumentar impostos, Lula criou uma campanha dos ricos contra os pobres, basicamente dizendo que Lula apoia os pobres e o Congresso só quer saber dos ricos. E pegou muito mal. Ele acabou de soltar o primeiro míssil nessa guerra. PT dobra a aposta para aumentar a disputa de pobres contra ricos. Eu vou te mostrar o videozinho que o PT lançou. Vamos lá, é um minutinho só. No Brasil, quem vive de salário sempre carregou o maior peso dos impostos. É taxa no pão, no gás, na luz. A maioria dessas taxas criadas pelo próprio PT, tá? No remédio da avó. E até sobre a pouca renda. Já quem tá no topo, os super ricos, esses sempre pagam proporcionalmente bem menos. Só lembrando, os super ricos são os bancos que lucram mais do que nunca agora no governo Lula, tá? E os super ricos são os próprios deputados da esquerda. Isso é necessário, mas justiça também é. Por isso o governo Lula quer virar esse jogo com um novo IR, fazendo super ricos e sites de aposta pagarem mais. Sites de apostas que, na minha opinião, tinham que ser banidos e proibidos, porque tá matando os pobres, endividando os pobres. Mas olha o que o Lula tá fazendo, vai usar o site de apostas para arrancar dinheiro dos pobres e depois cobrar impostos do site de apostas. Para investir em quem mais precisa. Taxação BBB dos bilionários, bancos e bets. Novo IR é justiça histórica, justiça de verdade. O que ele não fala é que nós da oposição, nós apoiamos a isenção do imposto de renda para quem ganha até 10 mil, tá? Não é de até 5 mil não, porque até 5 mil hoje uma família não sobrevive bem, é até 10 mil. Mostre que você tem inteligência, mas não é artificial. Lute por justiça, espalhe esse vídeo por aí. E aí eles chamam para uma manifestação para aumentar os impostos. O que eu estou mostrando nesse vídeo? O presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Motta, que é um deputado de centro, ele fala isso abertamente, ele está, neste momento, sendo uma das pessoas que tem mais bom senso ali dentro. Foi ele que articulou para derrubar o IOF, e ele gravou um vídeo agora em resposta a esse vídeo porqueira do Lula. Isso aqui é que tem que viralizar, vamos lá. Temos um Google especial para... O nome dele é Hugo Motta, aí ele tem um programa nas redes sociais dele que ele fala de Google, né? Que tem o Google e tem o Google. Temos um Google especial. Olha lá, Google de Hugo Motta, é a pegada dele. Para falar sobre o IOF e muitas outras coisas que falaram aqui em Brasília nessa última semana. E essa história de que o Congresso não olha para o povo, hein? Fake ou real? Fake! Primeiro,
Quem alimenta o nós contra eles acaba governando contra todos. Uma mensagem direta para o Lula. A Câmara dos Deputados, com 383 votos, de deputados de esquerda, de direita, decidiu derrubar um aumento de imposto sobre o IOF, um imposto que afeta toda a cadeia econômica. A polarização política no Brasil tem cansado muita gente e agora querem criar a polarização social. No mesmo dia em que derrubamos o aumento do IOF, aprovamos outras 3 medidas importantes para o nosso país. A primeira delas foi uma medida provisória que permite o investimento de 15 bilhões de reais em habitação no nosso país. Nessa mesma medida, incluímos a permissão para que o governo possa vender, leiloar, o excedente de petróleo, que ajudará o governo a arrecadar algo em torno de entre 15 e 20 bilhões de reais sem aumentar impostos. Aprovamos também o crédito consignado privado. Aprovamos um projeto de lei que garante a isenção do pagamento de imposto de renda para as pessoas que ganham até 2 salários mínimos. O governo diz que se sentiu traído e que foi pego de surpresa com a votação do IOF. Fake ou real? Fake! O capitão que vê o barco indo em direção ao iceberg e não avisa, não é leal, é cúmplice. Bom, olha só, nesse trecho é como se o Hugo Motta estivesse falando que o governo está levando o Brasil para um iceberg, vai afundar, vai destruir e ele não pode participar disso, entendeu? E nós avisamos ao governo que essa matéria do IOF teria muita dificuldade de ser aprovada no parlamento. O presidente de qualquer poder não pode servir a um partido, ele tem que servir ao seu país. E sobre o pessoal que falou na imprensa que você é morde e assopra? Real. Se uma ideia for ruim para o Brasil, eu vou morder. Mas se essa ideia for boa, eu vou assoprar para que ela possa se espalhar por todo o país. Ser de centro não é ter ausência de posição, é ter ausência de preconceito. E podem ter certeza, se uma ideia for boa, nós vamos defender e assoprar para que ela possa atingir todos os brasileiros e brasileiras. Bom, o Hugo Motta defendeu o certo, menos impostos, certo? A indústria, o setor privado do Brasil já não aguenta mais a carga tributária. A reação do governo é comprar uma guerra, diz que não vai sancionar o aumento do número de deputados e senadores. Eu sou contra, né? Por mim podia vetar, mas ao falar isso para o Congresso, ele está aumentando ainda mais a temperatura. E o Hugo Motta, acredite, ele não é um cara da briga, ele é um cara de tentar sempre achar uma solução para apaziguar, mas nem ele está aguentando mais ver o Lula levar o Brasil de frente para o iceberg que vai afundar a nação inteira. Então, eu deixo aqui parabéns ao presidente da Câmara dos Deputados, tomou a ação correta, chega de impostos. Nós não aceitaremos, não aprovaremos mais nenhum imposto novo. Se eu não me engano, até agora, foram 24 novos impostos desde que o Lula subiu ao poder, voltou à cena do crime. Se depender do Congresso, nenhum mais vai ser aprovado. Então fica aqui oficialmente, parabéns ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, por ter tomado a decisão correta. Agora, como ele sabe, se ele tomou uma ação contra a esquerda, ele virou fascista, extrema-direita, supremacista, racista e vai apanhar muito pela imprensa e pela esquerda. O que isso quer dizer? Sinal que ele está no caminho certo, nós estamos no caminho certo. Pois é, e não para por aí. Olha só agora o que aconteceu, pessoal. A Folha de São Paulo, aquele jornal, né, que se diz esquerdista, comunista, que apoia o sistema, olha só o que ele fez e falou de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Uma matéria completa lavando a alma do povo brasileiro. Você vai ver agora quem vai trazer o Deltan Dallagnol, aquele da Lava Jato que mandou prender o Lula. Preste atenção nessa matéria. Jornalista da Folha de São Paulo esculhamba a STF e diz: tiranos são vocês! E mais, ela revela uma verdade maligna, oculta por trás do discurso da ministra Carmen Lúcia, quando a ministra xinga os brasileiros de tiranos. Nesse nosso encontro com justiça, eu vou trazer para vocês os melhores trechos de uma coluna da jornalista Lígia Maria, que saiu na Folha de São Paulo. Prestou atenção, gente? Na Folha de São Paulo. Esculhambando o Supremo pela decisão que instalou oficialmente um regime de censura no Brasil, com a responsabilização das plataformas e redes sociais pelos conteúdos postados pelos usuários, o que vai tirar conteúdo em massa das redes sociais. E olha, é até difícil de escolher qual foi o melhor parágrafo, qual o melhor trecho, porque a Lígia ela massacrou a decisão do STF de um jeito que é ao mesmo tempo satisfatório para nós, ao lermos o texto, mas também é humilhante para os ministros, porque mostra como que a decisão do STF é tão fraca, tão capenga e tão autoritária, revelando aí nessa verdade maligna oculta da decisão que eu acho que você não percebeu. Vou trazer aqui para você e depois você me diz.
Mas eu acho, gente, que o melhor trecho ainda deve ser o último. Pelo menos foi o que eu achei. Fica aqui comigo então, que no final eu quero saber a sua opinião sobre qual trecho que você gostou mais. E bora então aqui direto ao ponto, direto para a coluna. Olha aí, 213 milhões de brasileiros e 8 tiranos. 8 tiranos para 213 milhões de brasileiros. Você, caro leitor, é um pequeno tirano. Não só você. Ah, o seu pai que posta fotos dos netos no Facebook. A sua irmã fazendo yoga no Instagram. E, é claro, o seu tio que conta a piada do pavê no X. Eu também sou, todos nós tiranos. Quem diz é a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal. A jornalista, é claro, ela está falando aqui desse momento que eu vou mostrar para você, que eu já considero o pior da história de um ministro do STF, e eu vou te falar algumas coisas sobre essa fala da ministra que eu acho que até agora você não percebeu. Depois me conta se você tinha percebido ou não, e acho que isso vai ampliar a sua compreensão da realidade. Mas antes, vamos rever o vídeo aqui para ter isso em mente, o que exatamente que ela falou. Olha aí. Censura é proibida constitucionalmente, é proibida eticamente, é proibida moralmente, é proibida, eu diria até espiritualmente. Mas não pode também permitir que nós estejamos numa água em que haja 213 milhões de pequenos tiranos soberanos. Soberano é o Brasil, soberano é o direito brasileiro. É preciso cumprir as regras para que a gente consiga uma convivência, se não em paz, pelo menos com um pingo de sossego. Inacreditável. Aí agora a Lígia, ela liga a metralhadora de pedradas na Carmen Lúcia no STF e ela começa analisando a parte em que a ministra diz que soberano é o Brasil e o direito brasileiro, e eu acho que aqui você vai ter uma surpresa sobre essa análise, conforme eu vou te explicar em seguida, tá? Olha aqui comigo, ó. Tal perspectiva tende a valorizar entidades abstratas coletivas em detrimento do indivíduo. O ser humano passa a ser visto como instrumento de realização de um ideal universal e, por óbvio, fica sujeito a coerções violentas. Do que ela está falando aqui? A ministra ela ressaltou que soberano é o Brasil e soberano é o direito brasileiro. E isso está valorizando entidades abstratas, o Brasil, o direito brasileiro, em detrimento do indivíduo, fazendo aqui com que o ser humano passe a ser visto como instrumento da realização do Estado, de um ideal universal. E aí fica sujeito a coerções violentas e a censura. E aí ela traz aqui o exemplo do Mussolini. Fala que para o Mussolini nada era superior ao Estado. Já para esse outro cara aqui que você conhece lá da Alemanha, lá do Nazi, né? O Hitler, né? Não vou nem mencionar o nome aqui que depois vai ser censurado. Soberana era a raça ariana. Os revolucionários jacobinos, inspirados por Rousseau na Revolução Francesa, submetiam tudo à vontade geral que mandou milhares de pessoas para a guilhotina. E agora você vai entender uma verdade maligna e oculta que está por trás desse discurso da ministra Carmen Lúcia. O discurso esconde uma visão totalitária do Estado, de que o Estado tem o poder total sobre o indivíduo, sobre as famílias e sobre a vida em sociedade. Isso que a Lígia está falando aqui é fundamental. A minoria mais importante de todas é o ser humano, é o indivíduo. O STF diz que quer regulamentar as redes sociais e impõe essa censura que ele está fazendo agora em nome da proteção das minorias. Mas ao fazer isso, ele está atacando o indivíduo, os direitos individuais, está censurando. Tem uma frase que a gente tem que gritar para o STF agora e repetir para a esquerda até eles entenderem, tem que entrar na cabeça deles. É uma frase que é atribuída à filósofa Ayn Rand, que diz o seguinte: a menor minoria da Terra é o indivíduo. Aqueles que negam os direitos individuais não podem se dizer defensores das minorias. Então a ministra Carmen Lúcia, quando ela diz que o soberano é o direito brasileiro, é o Brasil, ela está errada. Há direitos naturais, fundamentais, dados por Deus, direitos inalienáveis do indivíduo. E o Estado não está acima deles. Essa visão da Carmen Lúcia é maligna. Ela permite que o Estado entre na seara da família também, não só dos direitos individuais do indivíduo, entre na família e mande na criação dos filhos. Quando o Estado não é soberano sobre a família, está errado isso. Na visão cristã, aliás, só tem um soberano, é Deus. E ao Estado cabe um papel limitado na sociedade. A Constituição existe, aliás, para proteger os direitos fundamentais individuais e limitar o poder do Estado. Você está vendo como está tudo errado? São apenas essas duas as funções da Constituição, justamente porque, em tese, nós já chegamos à compreensão ao longo da humanidade, ao longo da história, de que os direitos individuais fundamentais eles são sagrados, eles são divinos, inerentes à nossa natureza humana, à dignidade humana. E nós temos direitos porque nós somos humanos, e não porque o Estado nos deu. Você consegue entender como está tudo errado na visão da Carmen Lúcia? Como essa fala dela esconde uma visão perigosa, maligna, totalitária do Estado? E aqui a Lígia mostra agora como que essa visão deturpada da Carmen Lúcia ela não é novidade no Supremo.
Olha aí. No voto de Carmen Lúcia, lá estão o Brasil e os direitos superiores à população. Tal onipotência não é novidade. O ministro Dias Toffoli já disse que o STF atua como um poder moderador acima dos outros poderes. Segundo o atual presidente do tribunal, Luiz Roberto Barroso, a missão do Supremo é recivilizar o Brasil. Não é à toa, a corte extrapolou... Peraí, deixa eu ver aqui com vocês, olha só. Agora sim, agora eu não quero deixar de mencionar para vocês que agora a gente vai fechar com a chave de ouro, tá? Que esse aqui que eu vou ler para vocês é o meu trecho favorito da coluna. Aqui, não é à toa, a corte extrapolou seu papel, o de avaliar a constitucionalidade do artigo 19 e invadiu a seara do Congresso ao estipular uma lista de regras. Ainda por cima, regras vagas e abertas à subjetividade, como a remoção imediata pelas plataformas de conteúdos antidemocráticos propagados de forma massiva. Gente, o que é antidemocrático? Essa crítica aqui que a gente está fazendo antidemocrática? 3 ministros votaram contra. No fim das contas, saem 213 milhões de brasileiros e sobram 8 tiranos. Sobram 8 pequenos tiranos, gente. Simplesmente magistral, bom demais. Envergonham o Brasil esses 8 tiranos, submetem o povo à censura, ao silêncio, à mordaça, ao abuso. Que porrada da Lígia. Agora quero ver a sua opinião. Qual trecho da coluna aí você gostou mais, hein? E tem mais, pessoal, tem mais. Sabe o Hugo Mota? Esse mesmo aí da Câmara dos Deputados. Sabe a CPMI do INSS ali, do rombo do INSS, a grande fraude? Pois é, o Hugo Mota quer colocar o Nicolas Ferreira como relator, como dirigente, como presidente ali da CPMI do INSS. Será que isso é uma boa? Será que isso é mais uma estratégia ali do sistema para poder jogar o Nicolas na fogueira? O que você acha disso? Vamos ver isso aqui agora. Quem vai trazer o pessoal da Rádio Auriverde, Nicolas Ferreira presidindo ali uma CPMI do INSS. Isso é bom ou ruim? Confira aí. Fala, João. O presidente da Câmara, Hugo Mota, cogita colocar um nome mais próximo à ala de deputados ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, como Nicolas Ferreira, na relatoria da CPMI sobre os desvios no INSS, segundo apurou o Poder 360. A movimentação se dá depois de atritos entre a cúpula do Congresso e o governo do presidente Lula. Bom, ainda de acordo com o Poder 360, aliados afirmam que Hugo Mota quer que o Planalto dê sinais de pacificação, cesse as críticas e a retórica do nós contra eles. O presidente da Casa Baixa do Parlamento Brasileiro antes queria um nome do Centrão na relatoria da comissão. Agora, ele está disposto a colocar um nome hiperbolsonarista, caso não seja atendido pelo governo Lula. Nicolas Ferreira tem um perfil bastante combativo e alto engajamento nas redes sociais. À frente do parecer final da CPI mista, o deputado mineiro poderá acentuar a crise de aprovação para o governo. Partidos com ministérios na esplanada de Lula também estudam levar nomes mais alinhados com Bolsonaro para a mesa de Hugo Mota. O PP, Partido Progressistas, avalia sugerir o nome do deputado Evaí de Mello, do Espírito Santo, autor do pedido para que Eduardo Bolsonaro retome o mandato de deputado enquanto mora nos Estados Unidos. Bogo, vamos lá. Nossa, quantas leituras dá para fazer dessa matéria. Então traz aí todas. Bom, primeira situação, se eu estivesse no lugar do Nicolas Ferreira, eu já anunciava que eu não aceitaria essa missão, tá? Mas por quê, Borgo? Primeiro, alguém acredita mesmo que o Hugo Mota quer o Nicolas na presidência dessa CPMI? Alguém acredita que o Hugo Mota, né, o omisso, acordou e quis... o neutrão, né? Eu quero o Nicolas porque ele tem visibilidade, ele vai destruir o governo? Não, claro que não. Então, primeiro, estão jogando o nome do Nicolas para ser moeda de troca contra o governo Lula. Ou seja, olha, ou você acerta aqui lá com o Flávio Dino a respeito das emendas, né, dos parlamentares, ou você para com essa história do nós contra eles, ou nós vamos colocar o Nicolas. Então, essa é a primeira leitura. Segunda leitura, o momento acho que não é bacana trabalhar esse nome do Nicolas numa CPMI na presidência. Por quê? Porque nós sabemos que essa não é a intenção. A intenção não é investigar. Esse povo engana-se quem acredita que esses deputados, senadores vão chegar lá realmente para investigar. Não é blindagem. Então é muito estranho nesse momento, principalmente partindo do Hugo Mota, o nome do Nicolas. Parece uma ameaça, uma chantagem. Acho que chantagem. Está querendo fritar o Nicolas. Exato.
Pra mim é fritar o Nicolas. Por isso que eu disse, eu no lugar do Nicolas, eu falava, olha, peraí, não vão usar meu nome. Então escancara a real, é isso aí. Escancara a real. Escancara. Gostaria muito Claro. de ser o presidente, mas usar o meu nome, a minha imagem, porque estão fritando o Nicolas. É pra Isso fato. prejudicar o Nicolas, óbvio. Tá? Então, nesse caso, acho que, ó, para de usar meu nome. Tá? Porque se quisesse, eu já teria indicado. Como assim? Hugo Mota a notícia que o João trouxe, ele deixa clara a chantagem. Se o governo não acabar com o discurso nosso contra eles vão indicar o Nicolas. Mas pera um pouquinho, vocês estão brincando com o meu nome? É assim? Vocês estão ameaçando o governo e eu tô sabendo? A não ser que o Nicolas saiba da articulação. E ele tem que contar a real, porque a tentativa, isso é uma leitura que a gente faz aqui, Borgo e eu. A tentativa é descredibilizar. Sim. E dizer para a nação o seguinte, olha, quem defendeu a história do Pix, não sei o que, agora não quer defender você, idoso roubado. A ideia é fritar o cara. Sim. Por isso que eu entendo que ele deveria, ainda que fosse o presidente, mas tem que botar a mão na mesa e falar, peraí, não vamos ficar brincando com o meu nome não. Tá? Me respeita, não é assim que funciona, não vou aceitar uma situação dessa. Ele vai se posicionar, não tem outra alternativa. Agora, se o Nicolas realmente está sabendo disso e aceita e faz parte, aí eu fico mais preocupado, porque aí o buraco é mais embaixo. Mais alguma análise aí? Acho que pro momento é só. Eu faço essa pergunta, Bogo, porque o jogo é jogado. Nicolas tomou a decisão de não estar domingo na manifestação. Eu me posicionei a respeito disso, não gostei, não achei certo, tá? Não era um momento para... mas era o casamento da prima, que teve uma pessoa que até compartilhou uma publicação, várias pessoas compartilharam nas redes, e essa pessoa falou assim, olha, a única coisa, o único fato que justificaria seria a morte de algum parente, e eu concordo. Tá? Mas era o casamento que estava marcado há 1 ano, porque não sei quem, porque é o melhor amigo, tal. Não, pera um pouquinho, tem um monte de gente que foi lá para a Avenida Paulista, que não tinha dinheiro, que fez empréstimo, que ficou sem dormir, que veio de outro estado. Nós estamos tratando de um momento de cadeia, de prisão, de morte de lesão, de possibilidade de prisão do Bolsonaro. E o Bolsonaro já deixou claro que se ele for preso, ele vai ser assassinado na cadeia. Não é um momento normal. Mas tinha um casamento marcado há 1 ano, dane-se. Vou te contar uma história. Eu, por exemplo, eu na Paulista, não faz diferença. O Nicolas faz. Aniversário de 2 anos da minha filha. Marcamos um negócio ali, em casa, familiar. Surgiu eu estava num aperto, numa pendura, eu estava num perrengue, cara. Aparece um trabalho para mim. No dia do aniversário da minha filha, de 2 anos. Ela tem 18 hoje. 2. Que eu fiz, no meio do negócio, do aniversário, da festinha, coloquei meu terno, apresentar um evento, coloquei meu terno, pedi desculpa e saí. Do aniversário da minha filha. Você vai falar assim, mas dinheirista. Não. Eu, na condição de pai e provedor... Por comida em casa. Eu sabia que no dia seguinte que eu ia ter conta para pagar, boleto para pagar, e eu tinha certeza que, em algum momento, como eu não saí na foto do parabéns. Eu não saí na foto do parabéns. Né? Do aniversário de 2 anos da minha filha. Por quê? Porque eu precisei fazer pela minha família. A decisão não foi para ganhar dinheiro. A minha decisão foi, eu preciso ir, porque amanhã eu sei onde meu sapato vai apertar. E não foi uma decisão dinheirista, capitalista, materialista, antes que os ataques surjam. Na verdade, foi o seguinte, foi uma questão de necessidade. O que nós assistimos no último final de semana, diante das imagens, e uma imagem é clichê, eu entendo, mas fala mais do que 1000 palavras, a gente viu o presidente Bolsonaro bem ou o presidente Bolsonaro abatido? Nós vimos um presidente Bolsonaro que está tudo bem ou um presidente Bolsonaro preocupado? Nós vimos um presidente Bolsonaro pleno ou um presidente Bolsonaro vivendo um momento absolutamente desafiador da sua vida? Mais um, sem dúvida alguma. Mais um, porque ele já enfrentou tantos, entendo eu. É mais um. Nesse momento, não era o apoio fundamental? Não, me perdoa, mas para quem flexibiliza essa situação, para quem acredita, não, mas o casamento estava marcado, não tinha como, para quem defende, me perdoa, tá? Mas para quem defende essa situação, essa linha, não entende o que está acontecendo no Brasil. Tá? Não entende a gravidade do que está acontecendo.
É um divisor de águas. Dependendo do que acontecer daqui para frente, nas próximas semanas, próximos meses, acabou. O país acabou. Tá? Será que dá para entender o que está acontecendo? O próprio presidente o Bolsonaro, ele diz que ele pode ser assassinado se for preso, que o sistema quer eliminá-lo. Dá para entender uma situação dessa ou não dá? Olha a gravidade que nós estamos passando. Por isso que quando você me perguntou, Pitoli, mais alguma análise, eu seguro aqui, eu não quero causar polêmica, eu não quero jogar direita contra direita, não é nada disso. Mas tem realidades que a gente tem que trazer à tona, não tem como evitar, não tem como esconder, não tem como tapar o sol com a peneira. E quando aparece uma situação dessa, logo em seguida, tem várias análises. Tá? Ou o Nicolas sabe que o Hugo Motta quer indicar o nome dele? Se ele não sabe, ele tem que chegar e se posicionar. Falar, olha, não vai usar meu nome. Por quê? Porque o Hugo Motta deve estar aproveitando desse momento de fragilidade para querer queimar o Nicolas. Eu não sou a favor, eu gosto do Nicolas. É uma liderança importante. É um dos principais nomes que nós temos da direita. Um jovem, uma promessa de futuro. Tá? Mas talvez a imaturidade, talvez a assessoria. E o que é pior na política, o pior sentimento que existe na política é a vaidade. A vaidade destrói. Eu falo com experiência de quem vive na política desde os 16 anos de idade, há 30 anos que eu acompanho política, estou no meu segundo mandato, mas há 30 anos que eu acompanho. A vaidade destrói um país. E o que eu estou vendo ultimamente, não vou colocar aqui diretamente ao Nicolas, tá? Mas o que tem de lideranças, de políticos, em especial da direita, com vaidade. Veja o Eduardo Bolsonaro, tá lá, se sacrificando nos Estados Unidos. Dá uma olhada quais as lideranças que estão gravando vídeo e apoiando o Eduardo lá, tomando paulada lá nos Estados Unidos. Alguém acha que ele tá lá curtindo? Tranquilo, né? O pai dele estava aqui no hospital recentemente, um risco violento na saúde, e o Eduardo nos Estados Unidos que não pode voltar para o Brasil. Será que ele está tão tranquilo? Quais as lideranças que estão gravando vídeo? As crianças longe dos avós. As crianças longe dos avós. Quais as lideranças que estão apoiando a atitude do Eduardo lá nos Estados Unidos? Daria para citar um monte aqui que estão se escondendo. Agora, é aquele negócio. Nós não vamos, né, colocar direita contra direita. Tal. Então, enquanto isso, as pessoas vão saindo para um lado, saem para o outro. E aquela situação. Eu tenho pena do presidente Bolsonaro, do ser humano Jair Messias Bolsonaro. É ele quem sofre hoje. Pois é, pessoal, tem tantas coisas acontecendo em Brasília que a gente fica até suspeito de falar algumas coisas. Agora, o Hugo Motta parece que mudou um pouco ali a sua cabeça. Primeiro fazendo esse vídeo ali contrário ao Lula, né, mandando um recado direto pro Lula. E depois, agora querendo dar ali a presidência, a relatoria, né, a frente ali da CPMI do INSS pro Nicolas Ferreira. Parece muito estranho tudo isso, mas eu estive na Avenida Paulista no último domingo ali com Jair Bolsonaro, com Silas Malafaia e com Magno Malta e os outros deputados, e num determinado momento o Silas Malafaia falou o nome do Hugo Motta, e ali tinham milhares de pessoas, e a vaia foi ensurdecedora, pessoal. O Brasil não está satisfeito com o Hugo Motta. Será que depois dessa grande vaia que ele recebeu ali na Avenida Paulista, será que alguma coisa mudou na cabeça dele? Porque os últimos presidentes da Câmara dos Deputados e os últimos presidentes do Senado ali saíram com a moral lá embaixo. Por exemplo, o senhor Rodrigo Pacheco, ao que depender do povo brasileiro conservador, que tem pelo menos 2 neurônios, ele não consegue se eleger nem para presidente de condomínio, nem para síndico de condomínio ele não consegue se eleger. O mesmo aconteceu com o Rodrigo Maia. Vocês lembram do Rodrigo Maia? Sumiu do mapa. Por quê? Pessoal, para estar na frente da Câmara dos Deputados ou na frente do Senado, não adianta. Tem que ficar atento ao apelo do povo, ao apelo popular. E esses dois que estão ali, o Davi Alcolumbre e o Hugo Motta, não estão atendendo ao apelo popular, nem muito menos à Constituição. Então, será que o Hugo Motta agora está mudando, virando a casaca, como se diz? Será que ele está mudando de ideia? O que você acha? Coloca aqui nos comentários. É uma boa o Nicolas Ferreira na frente da CPMI ou não? Isso pode ser uma armadilha para a direita. Eu quero que você coloque aqui nos comentários a sua opinião. E sobre essa matéria aí da Folha de São Paulo, uma matéria meio suspeita, né? Sobre Carmen Lúcia, sobre a ministra ali do Supremo Tribunal. Será que eles estão blefando a Folha de São Paulo para poder tentar enganar o povo brasileiro ou eles estão do lado certo? O que você acha? Coloque aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E outra coisa, pessoal, se você ainda não é inscrito nesse canal, está perdendo tempo. Aqui nós trazemos conteúdos exclusivos e muito importantes de grande valor
para você todos os dias. Mas para você receber, você tem que ficar inscrito aqui. Estamos chegando a 500 mil conservadores que guardam princípios da família, Deus, pátria. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui agora, pessoal. Não perca tempo para o YouTube te recomendar os nossos vídeos, tá bom? Dá um like nesse vídeo para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, pessoal. E ainda, se você quer mesmo ver a mudança desse país, pega o link desse vídeo, manda no grupo da família, no grupo do WhatsApp. Eu vou deixar aqui embaixo no primeiro comentário, ou você pode clicar aqui em compartilhar e já mandar para a família, mandar para todo mundo, porque é muito importante o que está acontecendo ali em Brasília e a mídia velha não vai mostrar. Então eu conto com a sua ajuda, tá bom? Essas 3 coisas, se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo e compartilha. Vamos ficando por aqui e até a próxima.